eu já tô aqui dentro do meu Illustrator, porque hoje a gente vai criar a identidade visual do pior clube de tênis do Brasil. Brincadeiras à parte, no ano passado, eu e minhas amigas começamos a jogar tênis. Sem aula, sem estudar, sem absolutamente nenhuma noção do que a gente estava fazendo. A gente começou só porque a gente queria mesmo e a gente se apaixonou. Só que tem um pequeno detalhe, a gente é muito ruim. Mas isso não impede a gente de jogar, de se divertir horrores e de tentar acertar um smash na esperança que um dia fique perfeito. Por isso a gente apelidou o nosso clubinho de tênis de Munheca Mole, e hoje eu vou construir a identidade visual desse clube como se fosse um cliente real mesmo, com briefing, com conceito e tudo que tem direito. Começando pelo briefing, eu construí ele me colocando no lugar do cliente mesmo, como se fosse um briefing real, mas claro, eu simplifiquei bastante para facilitar o processo e não criar tantas restrições logo de cara. No contexto, o briefing diz que o clube nasceu de um grupo de amigos que ama tênis, apesar de jogar muito mal. O clube não tem pretensão competitiva, não tem atletas profissionais. A ideia é celebrar o esporte de forma bem leve, social e sem pressão. Aqui a gente já tem uma visão geral do projeto, basicamente dizendo que não é um clube profissional, e essa parte sem pressão vai ser muito importante para o nosso caminho criativo. No problema, o briefing fala que a maioria dos clubes de tênis comunica excelência, performance, alta performance, e o Munheca Mole quer justamente o oposto. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque a gente tem a oportunidade de trazer um pouco mais de personalidade para o nosso projeto, quebrando essa imagem séria e tradicional do tênis. O objetivo é criar uma identidade bem-humorada, que converse com quem joga por lazer e brinque com a ideia de baixo desempenho, mas sem parecer amador. Isso é muito importante. Também definir a personalidade da marca, divertida, autodepreciativa com carinho, despretensiosa, social e acessível. E para não ficar fácil demais, eu coloquei alguns entregáveis obrigatórios. A logo principal, variações dela, a paleta de cores, elementos gráficos e aplicação em camiseta e num boné. E para organizar tudo isso, eu tô usando o Milanote, que é um site de boards super flexível que você pode adaptar conforme a sua necessidade. Ele já tem vários templates prontos, mas como esse é um projeto fictício e mais rápido, eu montei um modelo bem simples. Eu dividi em 3 colunas: o planejamento, onde eu coloco o panorama geral e o briefing. Inclusive, dá para anexar arquivo clicável e criar pastas dentro do board, o que eu achei ótimo aqui no Milanote. As referências, onde eu montei o moodboard. E a coluna de entregas, onde no fim do projeto eu subo tudo o que foi desenvolvido. Assim fica tudo num lugar só, bem organizado e fácil de me encontrar depois. Eu gosto de dividir o moodboard por categorias, dependendo dos elementos do projeto. Aqui eu separei as referências de logo. Escolhi formas mais arredondadas, porque eu quero algo que quase lembre um blob, para fugir completamente desse universo um pouco mais elitizado e sério do tênis, que normalmente usa uma tipografia mais fina, mais rígida. Depois a gente tem as referências de elementos gráficos. Desde o começo eu imaginei um personagem para complementar essa identidade. Eu ainda não sei se ele vai ser humanoide, vai ser só uma mão ou algo relacionado com a bola de tênis, mas eu sei que eu quero que as proporções dele sejam mais distorcidas e mais exageradas. E as referências de aplicação, que eu imagino algo mais simplificado, bem moderninho, jovial e principalmente bem humorado. Eu gosto de começar testando fontes direto com o nome Munheca Mole para ver como as letras vão se comportar. Eu testo em caixa alta também. Eu confesso que aqui eu me passei um pouco, escolhi fontes demais, mas faz parte. Conforme eu vou testando, eu já vou eliminando as que claramente não vão funcionar para o projeto. Eu escolhi muitas mais arredondadas, um pouco mais divertidas, bem alinhada com as referências que eu peguei para o moodboard. E eu tô sempre voltando nele para conferir se ainda faz sentido. Eu selecionei a primeira fonte que vou trabalhar e eu sempre começo ajustando o espaçamento entre as letras. Só com isso já vai mudar muita coisa. Depois eu separei todas as letras e eu comecei a encaixar uma por cima da outra com um outline branco, tentando criar esse vazado entre elas. Eu gosto muito dessa ideia de encaixe porque é algo simples que já traz uma personalidade. A perna do U estava me incomodando aqui porque não estava conseguindo encaixar bem as letras, então eu usei a ferramenta lápis para remodelar.
eu uso de forma bem livre, porque aqui eu quero algo mais orgânico. Eu ajusto os pontos também, manualmente, e eu uso muito a ferramenta Suavizar para deixar as curvas um pouco mais fluidas. Eu fiz a mesma coisa com a letra H, que também tinha esse detalhe que atrapalhava um pouco o encaixe, e vou remodelando com a ferramenta Lápis e ajustando as curvas com a ferramenta Suavizar. Depois eu substituí as letras ajustadas e refinei o posicionamento, buscando dar um pouco mais de movimento para essa composição. Eu também testei o posicionamento da tagline e alguns elementos que eu acho interessante. E ficou interessante, mas ainda dá para melhorar. Eu voltei para as fontes e escolhi outra opção um pouco mais arredondada. Eu ajustei o espaçamento entre as letras e adicionei um outline branco. Eu gostei porque essas linhas entre as letras lembravam um pouco as linhas da bola de tênis, mas ainda faltava alguma coisa. Eu estava obcecada pela ideia de usar as letras sobrepostas, então eu testei isso mais uma vez aqui. De novo, eu ajustei o tamanho das letras e o posicionamento para trazer um pouco mais de movimento. Já melhorou, mas ainda não era exatamente o que eu estava buscando. Eu fui para uma nova opção de fonte, mais detalhada. Algo que me chamou bastante atenção nessa fonte foi que as letras pareciam estar escorrendo. Eu separei todas as letras e comecei a moldar para preencher os espaços entre as duas palavras, mantendo essa lógica de encaixe. Eu também remodelei algumas partes das letras para deixar só as partes que eu achei mais interessantes. Depois eu selecionei tudo e com o botão direito do mouse eu usei a ferramenta Suave, que também vai suavizar as curvas, mas é aplicado em todos os pontos ao mesmo tempo. E era exatamente esse efeito que eu queria, as letras bem arredondadas, bem fluidas, mas com bastante personalidade e bastante regularidade, como se fosse um blob mesmo. Aqui dá pra ver o caminho da fonte original até a versão final, e eu sempre mantenho as versões anteriores no arquivo para registrar o meu processo. E a versão final da logo ficou assim, fluida, bem descontraída e bem divertida. De primeira, nem parece que a gente tá falando de um clube de tênis, o que é ótimo. E na tagline eu usei o Baixa com a mesma fonte da logo para trazer um ponto de destaque. E temos a logo e suas variações, como pedia no briefing. Agora a parte que eu tava mais ansiosa pra fazer. Eu já sabia que eu queria um personagem pra complementar essa identidade, e na minha cabeça ele já existia em 1000 versões diferentes. No tênis existe a pose do troféu, que é a fase de preparação para um saque. E no tênis o saque é um drama. Num dia você acerta todos e no outro parece que você nunca tocou na raquete na vida. É uma pose muito icônica, por isso ela aparece em muitos troféus de premiações. Então eu pensei que eu podia usar essa pose, mas mostrando a realidade do tenista amador fazendo um saque errado. Eu comecei esboçando no papel, usando as referências do moodboard como base. Depois eu levei para o iPad para ajustar as proporções e as curvas. A Ana me ajudou muito nessa parte, principalmente nas proporções. Ela é ilustradora, então ninguém melhor para me ajudar com isso do que ela. De shortinho, meia alta, munhequeira na mão errada, faixa na cabeça, esse personagem ficou com a cara do tenista amador. Voltando para o Illustrator e para o maior terror da vida do designer, vamos vetorizar esse carinha. Mas calma que eu tenho algumas técnicas para não passar muito trabalho. Eu importei o Sketch como imagem mesmo e vou ajustar as camadas para começar a traçar esse desenho. Eu criei uma camada chamada Sketch e joguei o rascunho aqui dentro. Aqui eu diminuo um pouco a opacidade. Eu criei uma nova camada para as linhas, onde vão ficar todos os traços desse desenho. Eu começo pelas partes mais simples, com as formas básicas. Nas partes um pouco mais complexas, eu uso o método de sobreposição de traçado. Eu deixo as linhas ultrapassarem umas às outras, sem me preocupar em fazer shapes perfeitos, porque depois o Illustrator vai resolver isso pra mim sozinho. Já já eu vou mostrar como é que isso vai funcionar. Pro corpo do personagem, eu criei uma linha inteira pra parte externa, e depois eu fui dividindo as outras partes com linhas retas. Pra mão eu usei um círculo, e eu tô sempre lembrando de deixar esse pedacinho de linha sobrepondo. Depois de traçar tudo, ficou dessa forma. Voltando pras camadas, eu selecionei o grupo linhas, fui no Pathfinder e escolhi contorno. As linhas somem, mas é só aplicar um outline novamente que a espessura vai ficar editável. Com a ferramenta laço, eu vou selecionando e deletando essas rebarbas, é super fácil. Depois de ter feito isso em todas as linhas, eu tenho todo o traço do meu personagem feito e com a espessura editável. Agora eu vou separar ele em blocos para poder adicionar cores depois. De volta para as camadas, eu duplico a camada de linhas e chamo ela de cores. Eu bloqueio essa camada de linhas e seleciono a de cores novamente. Eu vou criar um retângulo por cima de tudo,
selecionar todo esse grupo de cores, ir em Pathfinder e dividir. Agora eu tenho todas as partes do personagem separadas em blocos, muito fácil e sem estresse. Eu posso deletar a camada de sketch e vou criar uma nova camada, um novo grupo, para colocar todas essas camadas do personagem e ficar mais organizado. Agora que a gente tem a logo e o personagem, vamos para as aplicações. Contrariando estatísticas, eu não gosto de criar estampa direto no mockup realista. Eu sei que muita gente faz isso, mas eu prefiro trabalhar em cima de um desenho técnico primeiro. E depois, para a apresentação final, eu procuro um bom mockup. Porque sim, o mockup é importante, porque o seu cliente precisa visualizar o que você está visualizando na sua cabeça. Então vamos lá. Eu tenho o meu desenho de camiseta aqui, e primeiro eu vou trazer todos os elementos já criados para cá. A primeira opção foi bem simples, só um estudo inicial mesmo para ver se os elementos se conversam. Eu aproveitei para ajustar as cores das partes de sombra no personagem e também a sobrancelha, o olho e etc. A parte desde 2025 Floripa Brasil não encaixava bem como estava na logo, então eu reorganizei aqui na camiseta. Na segunda opção eu precisava resolver uma coisa. Esse espaço entre o mole e os braços do personagem estava me incomodando um pouco. Então eu desloquei um pouco o mole para encaixar melhor e na tagline eu dei mais ênfase ao baixa, quase como se fosse um splash por cima das outras palavras. A terceira opção foi um pouco mais ousada, mais moderninha. Eu queria testar o personagem por cima do texto, como se ele tivesse sido carimbado ali. E eu gostei bastante, trouxe um pouco mais de personalidade. E já me conta nos comentários qual das três você preferiu até agora. Vamos recapitular os entregáveis do briefing. A logo principal, variações da logo, pelo menos uma, paleta de cores, elementos gráficos, aplicação em camiseta e aplicação em boné. Temos a logo e suas variações, que ficou muito como eu imaginava, transmite bem o objetivo do projeto, é uma logo divertida, acessível, foge do tradicional do tênis, mas ao mesmo tempo não parece um grupo amador, é um grupo cheio de personalidade. Sobre a paleta de cores, pra mim, é sempre a parte mais desafiadora. A cor pode elevar um projeto ou comunicar algo completamente errado. Como a gente já está rompendo padrões nas fontes, nas formas, nos elementos gráficos, a estratégia aqui foi trazer um ponto de identificação. Por isso eu escolhi o verde como cor principal, que já é muito associado ao universo do tênis. A menos que seu cliente ou o mercado que você está trabalhando exija o contrário, quando você cria algo muito disruptivo, é sempre interessante manter pelo menos um ponto de reconhecimento. E agora as aplicações, que é quando a gente vê tudo fazendo sentido, começando com o boné, com a logo frontal e a tagline na lateral, em verde. Ficou simples, mas muito bonito. A camiseta ficou bem dentro das referências separadas no moodboard. Eu optei pela opção do personagem sobre a logo, deixando a composição mais interessante. E o verde também fez toda a diferença, destacando o baixa na tagline. Eu também adicionei uma retícula em algumas partes do personagem para dar mais textura. E na frente, a estampa centralizada. Eu sou uma grande defensora da estampa centralizada. E além do que foi solicitado no briefing, eu criei alguns itens extra. Uma eco bag, porque a gente tá falando do tenista amador, então ele leva suas raquetes numa eco bag, claro. E por último, uma garrafa de água, porque baixa performance também exige hidratação. Então foi isso para a identidade visual do Munheca Mole. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar o processo e me conta nos comentários qual é a parte que você mais gosta de criar num projeto. Até a próxima!